Hoje estamos aqui, Conexões Empreendedorismo, com mais uma convidada, Adriana Solé. Seja bem-vinda, Solé. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com você e fazendo esse bate-papo com a nossa turma que está do outro lado da telinha, né? Então, estamos juntas aí. E vamos estar conversando sobre governança e sucessão. Isso. Né? Solé, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, né? A profissional que você é no mercado, a sua experiência, a sua vivência. Eu sou engenheira eletricista de formação, tenho 2 pós, né? Comecei minha carreira como engenheira PIOA, né, em Ipatinga, na Uzi Minas, e tive uma carreira brilhante na Uzi Minas como executiva, né? Eu cheguei a ser gerente de planejamento corporativo da Uzi Minas, assessora da presidência, e nessa época toda foi quando eu comecei a me interessar por governança, né? Eu dentro da Uzi Minas, como executiva, entendendo toda essa movimentação de conselho, de diretoria e tudo, né? Acontece que a Uzi Minas foi reportagem de capa há 2 anos, né? E quem estava organizando isso dentro da Uzi Minas sou eu, era eu, né? Então, o que aconteceu? Eu conheci a Fundação Dom Cabral naquela época e contratei a Fundação Dom Cabral para ajudar, né? A ser aquela referência conceitual para os Minas, né? Para estar todo mundo na mídia, por que era, todo mundo interessado, como é que uma empresa tinha sido por 2 anos exame, né? Então, nesse período eu conheci o Rossetti e conversando sobre o que estava acontecendo na Uzi Minas, a visão toda de como é que é esse jogo de poder entre conselho e diretoria, ele me convidou para escrever um livro com ele. Rossetti é uma das mentes mais fantásticas que eu conheço no mundo, né, sobre o ponto de vista de economia e tudo, e me senti na época muito honrada de fazer parte desse projeto. Acontece que nós escrevemos o livro, a primeira edição, foi um sucesso a primeira edição, e aí você passa a ser referência num determinado grupo por conta de um livro. Sim. Né? Saí da Uzi Minas em 2009 e a partir daí o meu foco sempre foi empresas familiares pequenas, né? Ali para a gente estruturar a ambiência de governança, porque é importante, e a questão de conselhos de administração e consultorias e coisas do jeito, né? Então, começou como executiva, tive uma carreira que eu olho para trás e falei assim, que ótimo, né? Eu tenho o maior orgulho dela. Brilhante. Né? Brilhante, né? Cheguei a ser assessora da presidência, recebi na época pelo trabalho todo desenvolvido na Uzi Minas, uma medalha do Itamaraty, do governo japonês, como uma das 150 pessoas no Brasil que ajudavam nessa interface entre Brasil e Japão, né? Então foi fantástico. Aí, mas o que acontece, né, já? Que a vida muda. Muda. As coisas mudam. Então, de repente, muda o presidente da empresa, você é assessora do presidente, gerente de planejamento corporativo do sistema Uzi Minas, muda a forma de fazer as coisas dentro da empresa, muda o jogo, você aposenta a sua turma, você percebe que o jogo que veio não é o jogo que é o seu jogo, né, que tem ali, então você aposenta a sua turma e pede para sair, porque o jogo que estava se mostrando ou estava configurando era um jogo que já não me interessava sob o ponto de vista de carreira pessoal. Sim. Né? Então é bem essa coisa. Então, como eu já tinha um plano B, que era livro. E teve uma transição. E já teve uma questão da transição, e a gente já estava ali naquele momento com você ter livro, eu já estava sendo convidada não só para aula, mas para palestras e tudo. Você começa a perceber as opções que você tem. Porque para fazer a transição você tem que ter opção. Sim. Você não larga uma escada para ter a outra. Né? Você tem que simplesmente, você só vai largar uma escada quando você tiver com a outra bem segura. Okay. Então essa transição eu soube fazer direitinho, né? E quando eu percebi que o jogo não era mais aquele, você pede para sair. E foi fácil de... Não foi fácil. Não, foi fácil quando você tomou a decisão para fazer a sua transição. É, porque fica muito claro o que você quer e o que você não quer na sua vida. Sim. Porque eu acho que nós temos etapas na vida da gente, tanto profissionais quanto pessoais, que chega um ponto assim, deu. Uhum. Já deu, e a partir daí a gente vai buscar outras coisas. Agora, a gente nunca tem essa coragem se você não tiver plano B. Então, uma das coisas que eu acho que é muito importante quando se fala de transição é você ter sempre um plano B e um plano C em andamento. Porque a sua vida pode estar muito bem, mas ela pode mudar a qualquer hora. Sim.
O mundo corporativo é isso o tempo inteiro. E o fato de ser engenheiro, de trabalhar numa empresa que era muito, naquela situação muito machista, muito homem, tudo, isso ficou muito claro para mim desde depois. A vida muda, né? Você tinha que estar Se se moldando e adaptando, né? adaptando. E aquela coisa toda, né? Então, foi muito interessante, porque, por exemplo, a primeira patente feminina da Uzi Minas é minha. Legal, Né? né? Então, eu como engenharia PO e tudo, e as pessoas, como assim? Como que você conseguiu? Eu falei assim, muito esforço. Muito Nada, trabalho, né? nunca Muita veio de dedicação. graça, e nunca veio. E aquela questão de você não ter medo de encarar as oportunidades que vêm. Sim. E principalmente as coisas que são diferentes. Tudo aquilo que é muito diferente, que é fora do seu dia a dia, que você acha assim, mas como é que isso pulou na minha vida? É o que você tem que pegar, porque é aí que mora a oportunidade de você sair da sua zona de conforto, E tem um né? diferencial, né? Criar um diferencial. Então, eu sempre fiquei muito atenta, né, com essas oportunidades que vão surgindo na sua vida, tanto profissional quanto pessoal, Sim. de coisas assim inusitadas e tudo. Então, eu acho que na minha carreira, tanto na Uzi Minas e agora também fora dela, eu fico muito atenta com essas coisas, aqueles presentinhos de Deus. Sim. Aquelas coisas que você não está esperando, que de repente você recebe um telefonema, uma coisa, que fazem parte, né, de todo mundo, principalmente quando você está nativa. Se você ficar dentro de casa parada, não acontece nada. Mas você está nativa, de repente começa a aparecer uma opção de coisa assim, que você, de onde veio isso? Eu acho que é um legado da gente mesmo, do esforço que a gente faz ali. Do né, reconhecimento. do reconhecimento de tudo, né? E eu acho que isso faz toda uma diferença. E quando você está atenta. E a coragem de encarar. Porque também pode chegar, você pode estar procurando, mas aquela travada, será? Não tem será. Chegou. Você está em casa, chegou a coisa, é agora, é aqui agora e vamos que vamos. E como é que vai ser? A gente vai fazendo. Vai descobrindo o vai caminho. descobrindo o caminho fazendo. Né? Então eu acho que essa sempre foi uma característica que eu acho que é importante. Foi por isso que essas coisas como governança, essa mudança de carreira aos 50 anos, né? Eu mudei a carreira completamente, eu comecei do zero. E quando eu saí da Uzi Minas, a situação era tão complicada, o ambiente estava tão nefasto ali, que foi plano de aposentadoria, foi tudo, que você não tinha condição de negociar com o tipo de pessoa que estava ali naquela época. Entendi. Então foi um corte, tinha que ter sido um corte muito violento, para você falar assim, ó, acabou. E aí você começar do zero, de uma forma muito, né, mais profissional, mas eu já tinha certeza do que eu queria. Era governança, era conselho e era consultoria daquilo que você tinha condição de ajudar os outros, né, numa transição de família, de negócio, que é o que a gente fala em governança quando a gente trabalha. A governança hoje, aplicada para pequena empresa e familiar, Solé, o que você pode falar para o nosso público, né, para que eles possam entender melhor esse mecanismo? Então vamos lá, uma empresa hoje com 20, 30 anos, uma empresa pequena, né? É uma empresa, ela pode não ter nada estruturado de governança, Jaque. Ela tem uma governança porque ela existe, ela está viva. A questão é até quando ela aguenta do jeito que ela está. Porque a família vai crescendo, os herdeiros vão chegando, o negócio vai estar indo. E quando tem um fundador que está vivo, as coisas acontecem do jeito dele, da forma dele. Porque ele que fez e está aí. E tanto é que a empresa está viva que é porque ele está ali. É muito ligado à visão dele. A questão é, e se ele não tiver mais? Como é que fica o negócio? Se mudar alguma coisa. O que aconteceu muito na pandemia foi que a pandemia deixou isso muito claro para as empresas familiares, principalmente Sim. essas distritos. Porque, de repente, com o vírus democrático, né, o fundador percebeu o seguinte, se me pega da noite para o dia, como é que fica o meu negócio? Sim. Como é que as coisas vão... E, de repente, ele percebe que não tem um acordo de acionista. Tem os almoços de domingo que determinam, se acontecer alguma coisa comigo, vai ser isso. Mas não está formalizado. E se não estiver formalizado, não acontece nada, não tem nada pronto. Então, o processo de governança, primeiro, é um momento que todas as empresas passam e a governança, o estudo da governança, já que ela veio para responder e para explicar dados brasileiros, os últimos dados que eu tenho brasileiros da Price, né? De cada 100 empreendimentos familiares que nascem, 75% morre quando os herdeiros assumem. E 5% apenas chega na terceira geração.
E o estudo de governança, porque isso são dados atuais brasileiros, mas isso acontece desde sempre. Por que acontece tanta mortalidade de empreendimentos fantásticos, tá? E com essa profundidade, com essa rapidez e coisa. Por que acontece tanta mortalidade? O estudo de governança veio para fazer. E percebe-se que nós temos dois grandes momentos nas empresas. Na fase de passagem de bastão, geracional, a primeira tem um fundador, está aqui. As coisas funcionam como ele quer que aconteça dentro da empresa dele. É o boteco dele. Ele da que forma criou. dele. Ele criou, ele sabe, ele tem faro e tudo. Porque é interessante, os filhotes, né, a primeira geração, ela pode ser muito boa. Geralmente, herdeiro tem pedigree, mas não tem faro. Do dono. Sim. Então, geralmente, eles são preparados, ele entende ali, mas não tem tempo. Falta uma coisa para garantir, né? Então, enquanto tem o dono, funciona dele. Aí vem a primeira geração dos negócios, que é uma sociedade entre irmãos. Uma sociedade entre irmãos, você conhece, porque você veio de uma família empresária, né? Familiar. Assim, os filhotes começam a casar e começa aqueles 7-1, aquelas coisas, daqueles, né? Aquelas conversas do tipo, tá vendo? Seu pai deu carro para fulano. Cuidado, olha, tô te passando a perna, coisas do gênero. E as coisas todas se resolvem no almoço de domingo. Você fica quieto, eu vou conversar com o papai. E quando aí junta papai, mamãe e filhotes, funciona tudo porque é uma família. O problema é quando você sai numa sociedade entre irmãos, que tudo se resolve ainda no almoço de domingo, para um consórcio entre primos. Aí complica. Tá pronto. Porque aí perde-se os vínculos e tudo. E é justamente nessa passagem de segunda para terceira geração que acontece. O que força as empresas para terem alguma chance de sobreviver, primeiro elas formalizarem essa passagem transgeracional. Ou seja, bastou ser herdeiro que entra na empresa? Tem que ter competência? E é a família que vai decidir aquilo que vale para o negócio dela. Ela vai ter. Então, uma primeira coisa que a gente faz é montar um conselho de sócios e vão fazer um acordo de acionista, onde isso precisa ficar muito pautado. Se acontecer alguma coisa com o fundador, está tudo escrito. Está tudo claro para todo mundo. Já está clara e foi conversado e foi colocado. Se não tiver isso, geralmente o negócio entra na quizumba e não dá conta. Esse é o momento. Então, quando você prepara a passagem transgeracional, a empresa e a família têm mais chance de continuar. E um outro momento é quando o dono percebe que chegou por idade ou que chegou no limite de competência dele, que ele resolve, está na hora de eu profissionalizar a empresa. Ele traz as pessoas de mercado para tomar conta do negócio dele. Ele não deixa de ser dono, mas ele vai para um conselho, a gente vai organizar. O que é uma estrutura de governança? Você organizar quem faz o quê? Quem manda, quem o direciona e quem faz. Entendi. É quando você monta a Então, você vai ter um conselho que vai direcionar a empresa e alguém que vai ser execução, né? Que vai fazer a execução. Então, qual que é o grande problema brasileiro? O dono está na gestão. Ele pensa como gestor. Ele nunca pensa como acionista. E se ele não pensar exatamente como acionista, o que ele quer com a empresa daqui a 10, 15 anos, não é um gestor que ele vai contratar de mercado que vai fazer, porque o patrimônio não é dele. Ele não tem nenhuma responsabilidade com o patrimônio que está recebendo. Entendeu? Então, esses são os dois momentos que você precisa ter uma estrutura de governança para a empresa ter alguma chance de crescer e de conter. Então, são dois momentos críticos. E não sou eu que estou falando, não é Brasil. Isso é teoria de governança. Entendi. Tá? Então, são esses momentos que a gente faz. Então, empresas pequenas, que você tem lá um fundador, uma mãe, uma matriarca, aí é a hora que ela olha para trás e falou assim, olha o que eu criei. Olha o que nós chegamos até aqui. E isso merece respeito. Sim. E se deixar solto, vai acabar assim no momento que eles não mais estiverem aqui. Concordo. Sabe, aquele respeito que tem com o patrimônio criado.
E se o dono não fizer, não vai ser um gestor que ele contratar que vai fazer. É respeito com legado. É respeito com o legado recebido. Não recebido, que ele montou. Que ele criou, e que ele sabe conquistou. que ele conquistou. Sabe lá quantas coisas aconteceu, quantos desafios e quantas superações, sofrimentos eles passaram para trazer. Então chega um ponto que o cara fala assim, isso merece respeito. Sim. Merece um respeito, eu preciso fazer, ele não faz. E ele sabe que é muito doido. Porque o que é? Porque ninguém tira de herdeiro nenhum, Jaque, o direito de ser herdeiro. A lei te garante. Um herdeiro querer ser gestor, ele precisa de uma capacitação diferente. Ele precisa ter competência para estar ali. Agora, um herdeiro querer ser sucessor, ou seja, sentar na cadeira, porque qual que é o problema do drama de uma empresa familiar, de um grande negócio que está indo muito bem? É de escolher entre primos, entre filhos, quem é que vai sentar na cadeira. Pelo vínculo familiar, não pela competência. Não, e às vezes até ele está preparado. Por exemplo, 2 competentes, né? Vamos pegar Gerdau. Você tinha 2, um filho do Gerdau e o filho do Germano ali. 2 jovens da mesma faixa etária com competências complementares, diferentes. A família tem que definir os critérios para que um acerte, porque a cadeira é uma só. Sim. Você não senta 2 pessoas na cadeira. É o sucessor. E isso é uma das maiores traumas para qualquer família. Como é que você vai escolher qual dos seus 2 filhos são o outro? Não tem jeito. É uma dor. Mãe não consegue. Pai fala, tem pai que fala assim, e eu prefiro morrer do que fazer essa escolha. É uma escolha de Sofia. Porque isso cria problemas no almoço de domingo, no batizado do filho, nas coisas, nas festas de Natal. Porque, sabe, se você não trabalhar bem a família como empresária e com essas regras, claro, se você não criar isso, são coisas que criam conflitos internos muito difíceis para uma família resolver. Então, esse é o problema. Vamos aproveitar que não tem nada, que não tem drama para resolver e vamos colocar a ordem na casa do jeito que a gente quer. As coisas, por mais difícil que seja, é mais fácil quando você tiver, por exemplo, na falta de um ou no sequestro de um. Quem vai pagar o sequestro, por exemplo? Sim. Se você não tiver isso. Isso tem que estar no acordo de acionista. Então, é você organizar momentos críticos e preparar a família para a falta dos fundadores, né? E para a falta de uma forma negócio, onde o negócio é mais importante. Todo mundo precisa entender que a sobrevivência das gerações depende da permanência do negócio. Sem negócio, não tem sobrevivência, não tem nada. Ok. Então, esse é o ponto, esse é o papo. Nós vamos ter uma live com a Adriana Solé, aonde ela vai esclarecer pra gente mais sobre esse tema, sobre governança, que é um tema tão pertinente para as famílias, né, brasileiras que têm empresas familiares. A gente vai deixar uma caixinha de perguntas e a Solé vai responder todas para vocês na live. Vem para a live. Vem pra Jaque Moreira. Esperamos vocês, vai ser um prazer a gente estar discutindo de assuntos tão caros para todas as famílias, principalmente as empresárias. Contamos com vocês.